Olá! Ontem, dia 8 de agosto de 2024, a Raspberry Pi Foundation anunciou uma nova placa, a Raspberry Pi Pico 2. Eu dei uma olhada na documentação, o manual do microcontrolador, vi alguns vídeos a respeito, e eu acho que eu tenho aqui diversas informações interessantes para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de microcontrolador e para quem é fã aí da Raspberry Pi Pico. Então acompanha. Antes de falar na placa nova, deixa eu só dar uma recordaçãozinha aí na placa antiga, para quem não está acostumado com ela, quem não conhece muito bem ela. Embora ela chama Raspberry Pi, ela é bem diferente da Raspberry Pi que todo mundo pensa, né? Que são essas placas desse tipo aqui, né? Essa aqui é a Raspberry Pi 4, que são placas do tipo computador numa placa SBC, né, em inglês, Single Board Computer. Então a ideia dessas placas aqui é você instalar um sistema operacional, tipicamente é um Linux, né? Ele tem capacidade aqui para a gente ligar um monitor, ligar teclado, essas coisas todas, e trabalhar como se fosse um computador, um desktop aí, ou eventualmente fazer uma aplicação embarcada aí rodando embaixo de Linux, né? A Raspberry Pi Pico, né, que foi lançada aí no começo de 2022, é uma placa diferente, é uma placa de microcontrolador, não de microprocessador. Então, o objetivo dela é aplicações de controle, aplicações daquilo que a gente sempre pensa em Arduino, né? Essa placa aqui tem uma série de características muito interessantes, né? O microcontrolador usado nela, um microcontrolador feito pela própria Raspberry Pi, o RP2040, e ele tem dentro um processador ARM, né, um ARM Cortex M0 Plus, mas não só um core, dois cores. Isso é a primeira novidade aí, que é uma coisa que não era muito comum a gente ver nessas placas aí de microcontrolador para robista, né? A outra coisa que tem é que é uma placa bastante recursos de paralelismo, eu diria, né? Tem muita coisa que pode ser feita ao mesmo tempo. Então, por exemplo, todos os periféricos aí dela, comunicação serial, o ADC e tudo mais, eles têm na saída, entrada, uma fila, né? De forma que o processador não precisa ficar desesperado em botar um dado ou pegar um dado, ele tem uma folga maior de tempo para fazer essas coisas, né? E por último, nessa passada rápida, um ponto importante, nós vamos falar um pouco mais nisso daqui a pouco, é o recurso da PIO, o I/O programável, né? No fundo ele tem aqui dentro diversas que chamam de máquina de estado, né? São computadorzinhos que executam uns programas bem simples, a quantidade de instruções disponíveis é bem limitado, o tamanho do programa também é limitado, mas são programas voltados para fazer I/O, ler sinal de pinos, posicionar os pinos. Então isso permite você implementar aí uma série de protocolos, aí, uma série de coisas envolvendo a I/O que vai rodar paralelo com os processadores. Então, dependente do que o processador está fazendo, a PIO, né, a máquina de estado da PIO, pode estar lá recebendo dados, transmitindo dados. Então isso dá aí um poder muito grande, né? A Raspberry Pi Pico foi um sucesso, o microcontrolador RP2040 já vendeu em milhões. A gente encontra ele tanto em placas para robista, né? Então tem a própria Raspberry Pi Pico, tem clones chineses dela e tem placas de diversos outros fabricantes, né? O chip, apesar de ser proprietário, digamos assim, né, foi desenvolvido pela Raspberry, ela fornece aí para quem quiser. Então a gente encontra aí diversas placas com características bem diversas aí no mercado. E também tem alguns produtos, não é uma coisa que é muito fácil de perceber, mas tem alguns produtos que dentro estão usando o RP2040, né? Pelo fato de ser um processador poderoso, bastante flexível, né? Um outro detalhe que eu não falei ali atrás, mas ele tem também um recurso de USB on the go, então você consegue ter essa conectividade, aí o USB com ele funcionando, seja como host, seja como device, ok? Então essa aqui é a Raspberry Pi Pico, né? Existe também um outro modelo dela, a Raspberry Pi Pico W, que acrescenta aqui um chip de RF para fornecer recursos aí de comunicação Wi-Fi e Bluetooth, ok? Bem, vamos falar agora na nova placa, né? A Raspberry Pi Pico 2. O que mudou? A gente olhando aí a placa do lado da outra, a gente percebe que não tem muitas diferenças não. Um dos objetivos, obviamente, foi que a placa pudesse substituir, né, o que o pessoal chama do drop-in replacement, quer dizer, tira uma, espeta a outra, e do ponto de vista elétrico, eletrônico aí, né, funciona o mesmo, quer dizer, tem a mesma quantidade de pinos, os mesmos sinais nos pinos,
os mesmos conectores. Então nesse aspecto a ideia é ser tudo igual para você poder aproveitar o hardware que você tenha, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma plaquinha cheia de LED que é feita para usar com a Pi Pico. Ela encaixa aqui. Então essa plaquinha vai funcionar também do ponto de vista elétrico, bem entendido, né? Com a nova Pico 2. Do ponto de vista de software pode ser preciso alguns ajustes. Nós já vamos ver aí as diferenças que tem aí internas. Bem, o que muda de uma placa para outra, né? Do ponto de vista externo, né? Em primeiro lugar, a memória flash, né? Essa plaquinha aqui, a Pico original, ela tinha 2 MB de flash, o flash é externo ao microcontrolador RP2040. A nova, ele tem 4 MB, então dobrou aí a capacidade aí de memória flash. Você pode botar programas maiores, você pode armazenar mais dados na memória flash. A outra coisa que mudou, e muito mais importante, é o microcontrolador. Ao invés do RP2040 que tem nessa aqui, a placa nova tem o RP2350. Bem, o que significa essa mudança de número, né? RP2040, RP2350, tem uma lógica por trás disso, né? Se vocês olharem a tabelinha aqui do lado, né? Cada dígito corresponde a uma característica do microcontrolador. O RP2040, aquele 0 do 20 ali, é que ele tem um core, dois cores, né, na realidade, né? ARM Cortex M0 Plus. O novo RP2350, ele tem 2 cores M33. Essa mudança, né, do core aí, do Cortex M0 Plus para o Cortex M33, traz a grande vantagem aí do ponto de vista de desempenho, uma série de recursos adicionais, né? A gente vai ver isso um pouquinho detalhes daqui a pouco. O outro dígito ali que mudou, né, era o 4, que mudou para 5, isso é a quantidade de memória RAM. Esse cara aqui já tinha generosos 264K de RAM, que para uma plaquinha simples é algo já significativo. O novo tem quase o dobro, 520K. Então realmente não vai ser por falta de memória que a gente não vai conseguir fazer uns programinhas bacanas aí com essa placa. Bem, vamos aprofundar um pouco mais nas diferenças entre os dois microcontroladores, né? A primeira coisa é que o clock subiu. O clock antes era máximo de 133 MHz, agora é 150 MHz. Lembrando que isso é o clock aí padrão, digamos assim, né? O pessoal costuma fazer aí um overclocking para algumas aplicações. Ele resiste aí, provavelmente compromete um pouco aí o tempo de vida útil, mas você consegue trabalhar ele aí com clocks mais altos que isso, né? Como eu falei, né, o core mudou de M0 Plus para M33, né? O M33 é o modelo mais avançado e a primeira coisa que tem aí que chama atenção é o fato de ter ponto flutuante, né? Então, no caso do RP2040, para fazer contas com ponto flutuante, você tinha que fazer por software, tinha rotinas. Nesse aí você tem instruções para mexer com isso. Então isso dá um ganho de desempenho muito grande para aquele tipo de aplicação que precisa trabalhar com ponto flutuante. Então aí os suspeitos de costume aí é processamento digital de sinais, é a inteligência artificial, é claro, né? Todo mundo hoje em dia gosta de falar inteligência artificial. Inteligência artificial normalmente o pessoal usa uma rede neural, precisa fazer uma série de contas, então ter capacidade de processamento de um ponto flutuante é uma coisa importante, né? Além dele ter aí o nativo, digamos assim, o ponto flutuante, que ele tem uma precisão simples, ele tem também um coprocessador para ajudar na parte do ponto flutuante de precisão dupla. Um outro recurso que eu já mencionei lá atrás do RP2040 é o recurso da PIO, né? Então o RP2040 ele tinha 2 PIOs, né? Onde cada PIO tem 4 máquinas de estado. Então no total você tem 8 máquinas de estado, são 8 computadorzinhos ali. Só que tem algumas limitações, quer dizer, tem algumas configurações que são comuns a todas as máquinas de uma PIO. Em segundo lugar, cada PIO tem uma memória de programa que é relativamente limitada. Então se você colocar ali um programa grande, de repente você pode até não conseguir usar as 4 máquinas de estado, porque acabou a memória de programa. Então aí é outra vantagem aí do novo RP2350, é o fato de poder ter aí 3 PIOs, então até 12 máquinas de estado, então o pessoal vai poder usar muito mais a PIO, né? O pessoal já fez brincadeiras muito incríveis aí com a PIO. Tem algumas coisas mais básicas, você implementar ali alguns protocolos seriais aí, digamos assim, não padrões, né? Então coisas como aquele sensor de temperatura DHT20, o protocolo One Wire, né,
aquele sensor de temperatura, o DB28, o 28B20, tem também a parte de você controlar os LEDs RGB, né, lá o WS2820, esses protocolos seriais todos aí você consegue implementar no Pio, né, e com isso eliminar praticamente aí o overhead que isso teria no processamento, né. Algumas pessoas usando coisa mais sofisticada, a gente que implementou uma segunda USB usando a Pio, e tem o pessoal aí que gera vídeo, né, vocês olharam, tem alguns vídeos aí no meu canal mostrando algumas soluções aí de vídeo gerados ali pelo RP2040, usando para isso a Pio. Além de ter uma Pio a mais, houve um pequeno aperfeiçoamento aí, né, nas Pios, né, tem algumas instruçõezinhas a mais, algumas facilidades a mais, nada revolucionário, mas tem uma evolução nisso também. Um outro ponto que teve uma mudança grande era a parte do consumo de energia, né? O RP2040 ele não era assim, voltado assim, para aplicações à bateria, o consumo dele, mesmo com o processador dormindo, era relativamente alto. Eles reduziram significativamente isso nesse novo modelo, né? Então você, apesar de ter uma capacidade de armazenamento maior, o consumo de energia é menor, e no modo Sleep em particular você consegue ter uma redução bem maior aí no consumo. Um outro recurso novo aí é a possibilidade de você ter RAM externa, né, a chamada PSRAM. Então isso era uma coisa que não era possível com o RP2040, com o 2350 a gente pode fazer isso. Isso é interessante para quem quiser, por exemplo, ligar uma câmera, alguma coisa desse tipo, aí, algo que envolva um volume maior de dados. Um capítulo especial aí nesse novo RP2350 é a parte de segurança, né? Em primeiro lugar, o Cortex M3 ele já tem alguns recursos de segurança, né, para você poder limitar dentro do seu software você tem uma parte do software, parte segura do software acessar certas coisas, se o resto do software não ser capaz de mexer com esses periféricos ou com essa memória ou com esse tipo de coisa, então já tem alguns recursos disso. Fora isso, ele tem aí um recurso aí de um boot protegido, digamos assim, né, onde na hora que o firmware é carregado, ele precisa ter uma assinatura eletrônica, digamos assim, né? Ele tem para isso uma memória de gravação única, né? Uma memória que você só grava uma vez, onde você pode armazenar ali as chaves, né? E você grava, depois ninguém pode ler por fora, mesmo o seu programa não pode ler essa chave, só vai ser usada por determinadas operações. Então, em particular, tem essa questão do boot seguro, né? Então ninguém pode trocar ali o firmware sem poder assinar, sem ter a chave para poder assinar, né? Outra coisa que tem, né, o pessoal, todo mundo que tem esses esquemas de boot seguros, normalmente o que os hackers, digamos assim, fazem para tentar burlar isso, é tentar induzir uma falha. Então o cara pega e varia a tensão bruscamente, varia o sinal de reset, faz um monte de malandragem, digamos assim, para o lado de fora, tentando ver se o processador fica meio bobo e acaba permitindo acesso ao que não devia. Então, para tentar evitar isso, né, o RP2350 ele tem ali alguns sistemas para tentar detectar isso. Ele tem um coprocessador para ficar vigiando ali se o software está executando direito, ele tem alguns raros adicionais para detectar essas flutuações aí esquisitas de sinais. Então, com isso, eles esperam ter feito algo que seja bem mais difícil de burlar. Não vou usar aqui dizer que é impossível, porque você sabe que alguém vai achar algum jeito, mas é difícil, né? E a Raspberry Pi Foundation tomou cuidado, contratou firmas externas para fazer auditoria, para verificar se realmente não tinha nenhuma falha óbvia, e está até oferecendo um prêmio para quem achar aí algum furo nesse esquema aí de boot seguro, e o que eles falam é, se alguém achar, bem, nós vamos consertar. E mais uma coisinha, como dizia aquele cara, né? Além de ter os dois cores ARM Cortex M33 que eu mencionei até agora, ele tem também dois cores RISC-V, algo completamente inesperado aí, né? Você só pode ter rodando dois cores em cada vez, então você tem que habilitar um core, tem que desabilitar um outro. Esse processo de trocar a core é uma coisa meio complexa, ele envolve um reset, então não é uma coisa que você vai fazer durante o processamento, que é tipicamente na inicialização você vai escolher os cores que você vai trabalhar e depois não mexe mais nisso, né?
Em teoria você poderia ter um sistema misto, né, usando um core do ARM e um core RISC-V, mas eles próprios avisam, né, que isso é bastante complexo, vai ter que ter softwares de dois tipos misturados aí, né? Então não recomendam isso. Então normalmente você vai operar ou com dois cores ARM ou dois cores RISC-V. Esses RISC-V aí são do tipo RV32i, com uma série de extensões, quer dizer, é uma manipulação realmente de inteiro. Alguns recursos da parte de segurança e a parte daquele coprocessador para ponto flutuante com dupla precisão não estão disponíveis, né? E uma coisa curiosa é que esse core aí que ele usa, RISC-V, é um core que foi desenvolvido por um dos engenheiros da Raspberry Pi como no tempo livre. Foi uma brincadeira, ele fez, deixou totalmente aberto, publicou direitinho toda a sua documentação, está tudo lá disponível. Quem quiser usar esses cores RISC-V pode usar. Então aí o pessoal resolveu botar dois deles dentro, né? É meio esquisito, né? Gastar um monte de silício aí do chip para botar outros dois cores, mas é um recurso aí que a gente vai ver no tempo o que vai acontecer com isso, né? O kit de desenvolvimento que a Raspberry Pi está lançando aí junto com a nova placa tem o suporte também para o RISC-V, então tem um compilador, tem todas as ferramentas, tudo necessário. Então é uma coisa aí que a gente vai ver aí com o tempo aí como é que o pessoal vai reagir com isso, o que o pessoal vai fazer de bacana aí com esses processadores aí RISC-V. Bem, o que eu falei até agora é referente ao modelo RP2350A, que é o que está aí na nova Pico 2. Além dele, foram lançados mais 3 modelos do RP2350. O primeiro deles é o RP2354A, que também é o mesmo encapsulamento, o QFN60, mas tem lá dentro 2 MB de flash. O que é feito, na realidade, é um chip em cima do outro, num encapsulamento único. Já o modelo RP2350B usa um encapsulamento diferente, um QFN80, e aí ele consegue botar aí mais pinos de I/O. Quer dizer, o novo microcontrolador, ele é capaz de trabalhar aí com mais GPIOs. O anterior tinha 30, esse aí agora sobe para 48 GPIOs. Esse modelo aí que eu mencionei, ele não tem a flash interna, então o quarto modelo, já está mais ou menos óbvio, o RP2354B, encapsulamento maior, 48 pinos de GPIO e os 2 MB de flash. No momento, o RP2350 está disponível somente para Raspberry Pi e para os parceiros próximos dele. Então diversas outras empresas aí já anunciaram placas com ele, e até o final do ano o chip vai estar disponível aí para todos os interessados. Então provavelmente a gente vai ver aí um número maior aí de placas, tanto o pessoal chinês como outras empresas aí vão estar lançando suas placas. Algumas vão ser clones, outras vão ser placas aí mais inovadoras, mas é de se esperar aí que no começo do ano que vem a gente tenha uma variedade bem grande de placas com esse novo microcontrolador. E tem aquela pergunta, que todo mundo faz, ok, e o modelo com Wi-Fi, o modelo R, vai ter aí um Pi Pico 2W? Sim, vai ter. A previsão é de novo até o fim do ano. E uma coisa que eles já adiantaram é que vai usar o mesmo chip DRF. Então a Pico 2W vai ser bem parecida aí com a Pico W. A grande diferença, de novo, vai ser a mudança aí do microcontrolador, e provavelmente também vai ter aí os seus 4 MB de flash ao invés de 2, ok? Então é isso que eu tenho para mostrar por enquanto, Infelizmente eu ainda não tenho a placa, a previsão minha aqui é de dentro de um mês ter uma placa para poder mostrar aqui funcionando, mas eu acho que é uma novidade aí bem interessante que vale a pena conversar sobre ela aqui, mesmo sem ter a placa, ok? Então até o próximo vídeo.